Saudações a todas e todos. O SEMBRA, Centro de Estudos Nietzsche, Recepção no Brasil, que visa a trabalhar a recepção da filosofia de Nietzsche nos mais variados segmentos culturais, realiza uma série de webinários com o professor Geraldo Pereira Dias, membro do SEMBRA, sobre a recepção da filosofia de Nietzsche em alguns dos principais intérpretes do Brasil: Paulo Prado, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Hoje teremos a exposição do professor Geraldo Dias sobre a recepção na obra de Gilberto Freire e a filosofia harmonizadora de antagonismos. Agradeço novamente, Geraldo, a sua disposição por estar aqui, por nos falar um pouquinho da recepção de Nietzsche nestes intérpretes, né? Obrigado de novo e deixo a palavra com você. Boa tarde, professor Ivo. Novamente é um prazer estar aqui para falar da recepção de Nietzsche no Brasil, em particular nos intérpretes brasileiros, ou em alguns intérpretes, em particular na tríade de intérpretes do Brasil, que é o Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire. Hoje, então, a exposição de hoje está voltada especificamente, então, para Gilberto Freire, um autor mais do que conhecido na cena brasileira e, em particular, na cena dos estudos da cultura brasileira. E, bem, então, vou começar de modo um tanto geral, mostrando que o interesse de Gilberto Freire pela filosofia de Nietzsche pode ser identificado em dois momentos de sua produção. Inicialmente, no âmbito da crítica literária, e, em seguida, no domínio ensaístico-interpretativo. Precoce, o contato de Gilberto Freire com o pensamento de Nietzsche começa ainda na adolescência, se destacando a partir do período de formação, quando Gilberto Freire passa a escrever artigos e resenhas em que Nietzsche comparece com frequência. Depois, a presença de Nietzsche se estende e se aprofunda nos ensaios de interpretação do Brasil, e eu estou falando de ensaios que trazem contribuições expressivas para os projetos do modernismo. Então, estou falando aqui especificamente da obra mestra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Como eu disse, o interesse de Gilberto Freire pela filosofia de Nietzsche se faz ver nos textos do jovem ainda crítico literário, mas com mais profundidade ainda, no âmbito do aproveitamento teórico, digamos assim. A filosofia de Nietzsche está presente com mais força ainda, então, nas obras ou nos ensaios de interpretação do Brasil, como é o caso da obra Casa Grande Senzala. Então, eu vou focar nesse ponto específico, né? Poderia tratar de outros, como já fiz, mas, para efeito de exposição aqui, vou falar, então, do antagonismo entre o senhor da Casa Grande e o escravo da senzala. É possível sustentar isso porque nesse ensaio, Casa Grande Senzala, Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal, é esse o título, né? Esse é um ensaio de expressão do projeto ideológico do modernismo. É uma obra que examina a formação histórico-social do Brasil. Casa Grande Senzala foi gestado e beneficiado pela atmosfera espiritual do modernismo, oferecendo respostas para questões do movimento. O ensaio valoriza o índio, o negro, o regional, o pitoresco, a cultura da vida cotidiana. E seu autor percebe que as tradições do país já haviam sido incorporadas pelo modernismo, tornando parte fundamental do movimento, tal qual seu esteticismo, né? O esteticismo do projeto renovador do movimento modernista. Então, a filosofia de Nietzsche estrutura pontos centrais da tentativa de Gilberto Freire de interpretação do Brasil presente na obra Casa Grande Senzala.
É possível ver isso, por exemplo, no contraste e na distância econômico-social entre o senhor da casa grande e o escravo da senzala, que definem a mentalidade senhorial e ressentida do brasileiro. Com esses antagonismos, Gilberto Freire comunga com Nietzsche de uma mesma visão aristocrática do mundo. Isso que eu gostaria de expor. A visão de Gilberto Freire da formação cultural do Brasil se traduz bem na expressão olhar senhorial. Olhar senhorial. No sentido de que ele, Gilberto Freire, lança seu olhar interpretativo da janela da sala de visitas, do alpendre ou da varanda da Casa Grande. Esse seu olhar senhorial interpretativo do Brasil resulta, em grande parte, de aspectos apropriados de Nietzsche. 4 deles se destacam em Casa Grande Senzala, presentes, primeiro, no antagonismo entre o senhor da Casa Grande e o escravo da senzala, segundo, na distinção entre o cristianismo brasileiro e o europeu, terceiro, no contraste entre o negro, sociologicamente classificado como um tipo dionisíaco, e o ameríndio, classificado como um tipo apolíneo. E, por fim, o 4º ponto, no negro e no mulato interpretados como tipos marcados pelo ressentimento. Aspecto esse que é retomado também na obra Sobrados e Mucambos. Então, o interesse de Gilberto Freire em pesquisar a formação da família brasileira, do regime da economia patriarcal, da decadência do patriarcado rural e da ascendência da aristocracia escravocrata urbana, remontam aos anos de estudo e de formação no exterior, quando teve contato aprofundado com o pensamento de Nietzsche através dos estudos de Alfred Ziman, por exemplo. Gilberto Freire acompanhou com entusiasmo na Universidade de Colômbia seu curso sobre a escravidão na Grécia. Na ocasião, pôde estudar a aristocracia escravocrata da Grécia Antiga, e daí surgiu o interesse de Freire pelo estudo, quanto possível, das aristocracias escravocratas brasileiras. O próprio Gilberto Freire, o primeiro a registrar que resultaria daquele estudo de instituições gregas e remotas a sua especialização e tentativa de análise e interpretação histórica, sociológica e psicológica do patriarcado escravocrático no Brasil. Embora Nietzsche não tenha desenvolvido uma abordagem direta do tema do patriarcado em suas obras publicadas, ele deixou registrado em fragmentos póstumos e reflexões, muitas reflexões a respeito, com apontamento sobre o conceito paternal de Deus e o desenvolvimento a partir da família patriarcal, né, desse conceito. Então, Gilberto Freire tomou contato, né, com obras diretas de Nietzsche, que de alguma forma tratavam de temáticas próximas, e também através dos intérpretes norte-americanos de Nietzsche, né, como o Alfred Ziman. Então, embora Nietzsche, embora Nietzsche não tenha se aprofundado em alguns temas que são específicos do Gilberto Freire, como a temática da escravidão, isso não quer dizer que, de alguma forma, aquilo que Nietzsche escreveu, né, Gilberto Freire não tenha lido e se apropriado. É isso que, na verdade, aconteceu. Né? Então, com isso, pretendemos apenas assinalar que Freire, então, de forma direta ou mediada por suas fontes, tomou conhecimento dessas e outras reflexões acerca do patriarcado escravocrata grego. Reflexões depois apropriadas por Freire em seu sentido teórico e avaliativo para pensar o regime patriarcal escravocrata brasileiro. E isso pode ser evidenciado quando analisamos, entre outros aspectos do pensamento nietzschiano, né, Gilberto Freire incorporou, por exemplo, o elemento do antagonismo, em particular, como estou tentando destacar, o antagonismo entre senhor e escravo. Antagonismo esse que, no Brasil, teria alcançado uma forma fraternal, havendo uma espécie de antagonismo equilibrado, alcançado por meio das relações familiares patriarcais entre senhor e escravo, e mais ainda
um certo equilíbrio propiciado, entre outras coisas, pela miscigenação e a maneira cordial do brasileiro. Né? Essa maneira como Gilberto Freire interpreta os antagonismos fundamentais da cultura brasileira. Né? Então, do ponto de vista do Gilberto Freire, por causa da escassez de mulheres brancas, surgiram zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, né? Ou seja, entre escravos, entre senhores e escravos, sem deixarem de ser relações de superiores com inferiores, né? De senhores com escravos. A miscigenação, do ponto de vista do Freire, até certo ponto, corrigiu a distância social entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. Se nos escritos de Nietzsche a miscigenação ocorrida entre os gregos não altera muito o antagonismo instalado entre senhor e escravo, no ensaio de Gilberto Freire, né, em Casa Grande e Senzala, o que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou, no sentido de uma aristocratização, né, é isso que acontece na cultura, na monocultura latifundiária e escravocrata brasileira. Ela realizou uma espécie de aristocratização ao extremar a sociedade brasileira em senhores e escravos, né? Entre extremos antagônicos, como diz o próprio Freire. Né? Isso foi em grande parte, né, esses efeitos antagônicos foram em grande parte até certo ponto, atenuados, né, contrariados pelos efeitos sociais da miscigenação. Então, essa ideia, a ideia, por exemplo, de subordinação, a ideia de subordinação de uma raça a outra, né, de uma etnia a outra, havia se transformado num dos problemas centrais da sociologia. Na Alemanha e no Brasil, fazendo lembrar os escritos, essas discussões faziam, por exemplo, lembrar os escritos de Nietzsche, que, entre outras preocupações, revelam interesse acerca do modo como os súditos passam a ser portadores de sua própria subjugação. Então, seguindo essa orientação, no entender de Gilberto Freire, subordinação e acomodação se manifestam numa mesma relação. Em que sentido isso ocorre, por exemplo, no Brasil? Né? No Brasil, segundo Gilberto Freire, outra forma de sociabilização... Perdão, só um instante aqui. Perdi. Então, no Brasil, outra forma de colonização não teria alcançado sucesso, pois somente com o critério agrário escravocrata que foi possível, do ponto de vista do Freire, né, o estabelecimento da colonização portuguesa. Num tom um tanto de constatação e justificação, Freire assevera que se deve ter, eu cito ele, a honestidade de reconhecer que só a colonização latifundiária e escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil, pelo europeu. Fecho aspas. Em outras palavras, a colonização do Brasil somente foi possível por meio do antagonismo entre senhor e escravo, entre a Casa Grande e a Senzala. Eu cito Freire, entre o senhor de engenho rico e o negro capaz de esforço agrícola e a ele obrigado pelo regime de trabalho escravo. Fecho aspas. De tal modo, uma das implicações conceituais da incorporação do pensamento de Nietzsche em Casa Grande e Senzala se revela no antagonismo que opõe, de um lado, o senhor da Casa Grande e, de outro, o escravo da Senzala. O título do ensaio, ao ser traduzido para línguas estrangeiras, no caso da expressão Casa Grande, veio a se tornar, por exemplo, em francês, maîtresse, né? E a expressão Senzala foi traduzida como esclave, mestres, ou seja, senhores e escravos. Isso por Roger Bastide, né, quando traduziu a obra para o francês em 1952. Então, certo antagonismo também se faz ver entre o cristianismo brasileiro e o europeu.
Isso ocorre numa referência notória a Nietzsche, que aparece no terceiro capítulo de Casagrande Senzala, intitulado O Colonizador Português, Antecedentes e Predisposições. Essa citação de Nietzsche, né, ela aponta para o contraste identificado e explorado entre o cristianismo brasileiro, caracterizado, segundo Freire, pela forte relação de intimidade e afetividade, em oposição ao cristianismo compreendido por Nietzsche enquanto expressão do ressentimento. Pouco notada e praticamente por ninguém até então analisada, essa referência a Nietzsche, né, essa passagem, aparece desde a primeira edição do ensaio, né, desde a primeira edição de Casagrande Senzala, em 1933. Eu cito, a passagem é a seguinte, Freire diz, a festa de igreja no Brasil, como em Portugal, é o que pode haver de menos nazareno no sentido detestado por Nietzsche, no sentido surucumbático e triste. Fecho aspas. De fato, o cristianismo, na concepção de Nietzsche, né, entre outras coisas, com seu fundamental ressentimento contra a vida, fez da sexualidade algo impuro. Precisamente o que não teria ocorrido no Brasil, pelo menos do ponto de vista do Gilberto Freire. Porque entre nós o cristianismo desenvolveu cito Freire, menino Deus, que se identificou com o próprio Cupido. Né? O sincretismo, então, marca nosso cristianismo de tal maneira que nossas festas religiosas portavam, como diz Freire, elementos orgiásticos africanos. E mais, pois além do resíduo pagão característico, nosso cristianismo, trazido pelo colonizador branco, com seu cristianismo lírico, festivo, né? No nosso cristianismo havia também, cito Freire, procissões alegres com as figuras de Baco e Apolo, o menino Deus, os 12 apóstolos, sátiros, ninfas, anjos, patriarcas, fecho aspas, né? Não foram menos, diz ainda Freire, né? Não foram menos faustosas nem menos pagãs as grandes procissões no Brasil colonial. Com isso eu quero dizer que a filosofia de Nietzsche ganha mais espaço e importância em Casagrande Senzala a partir da segunda edição e seguintes, sobretudo a partir da edição de 1943. Explico por quê. A partir desta edição, né, da definição, a edição definitiva, a quarta, que é de 1943, a partir desta edição, Gilberto Freire passa a operar em Casagrande Senzala, também com o antagonismo dos conceitos apolíneo e dionisíaco. Então, edição na qual é visível igualmente a apropriação da ideia de ressentimento, que será depois mais extensamente desenvolvida em Sobrados e Mucambos. Se, para Nietzsche, o ressentimento se mostra como uma característica do tipo fraco, escravo, que se define a partir dessa condição patológica, de forma semelhante, para Freire, o ressentimento mal dissimulado em tristeza romântica, a expressão é dele, mal dissimulado em tristeza romântica, se mostra no mulato, cito Freire, tão sensível ao lado socialmente inferior de sua origem, fecho aspas, incapaz, então, de se rebelar diretamente contra o senhor escravocrata. Então, já o indígena, né, do ponto de vista de Freire, já o indígena, diferente do mulato, é o que se faz ver em Casagrande Senzala, já o indígena, diferente do mulato, não se apresenta como um tipo ressentido. Né? Em Casagrande Senzala fica muito claro isso. O negro é um tipo ressentido. O indígena não. E por que não? Não há ressentimento na cultura ameríndia, essa expressão que ele usa, visto que entre eles, eu cito Freire, os ressentimentos ou mágoas do indivíduo podiam ser por ele formalmente expressadas ao grupo. Fecho aspas. Eis um dos motivos de, no Brasil, o cristianismo não ter se originado do ressentimento, diferente, portanto, do cristianismo europeu. Distintamente, o nosso cristianismo, né, o nosso cristianismo preservou os elementos de matriz africana,
por meio das manifestações culturais dos negros e mulatos, com seus traços tipicamente dionisíacos, é assim que Freire qualifica, né, usando esse termo. E, além disso, o nosso cristianismo também preservou os elementos ameríndios com seus traços mais serenos, apolíneos, aí a expressão é do Freire, serenos, apolíneos, isentos de quaisquer ressentimentos. É assim que o Freire avalia, né, os ameríndios brasileiros e o quanto eles teriam impactado o nosso cristianismo, né? Então, mulatos ou negros são dionisíacos, ameríndios apolíneos. É com esse antagonismo que, em boa parte, Gilberto Freire explica alguns aspectos culturais dessas duas etnias. Para melhor compreensão dessa apropriação, é relevante observar a história editorial do ensaio, Casa Grande Senzala. Somente a partir da edição definitiva, de 1943, foi acrescentada a classificação de manifestações culturais brasileiras com o auxílio da antítese apolíneos e dionisíacos. Quando se examina como ocorreu a aparição desses conceitos, nas três primeiras edições, né, a de 1933, a segunda de 1936 e a de 1938, nota-se que eles ainda não aparecem. Portanto, somente na quarta edição de Casa Grande Senzala, Freire acrescenta a seguinte passagem, cito, Apolíneos, diria Ruth Benedicti, a quem devemos estudos tão interessantes sobre os povos que denomina apolíneos, em oposição aos dionisíacos. Então, fecho aspas. Essa é a referência que Freire traz, né? Já peneirada, vamos dizer assim, a partir da antropóloga Ruth Benedicti, e é nesta edição, né, esta edição, a quarta edição de Casa Grande Senzala, é nela que passa, então, é nela que Freire começa a sustentar um contraste, esse contraste que ele observa, né, nos indígenas e nos xangôs afro-brasileiros, ruidosos, exuberantes, quase sem nenhuma, eu estou citando Freire, quase sem nenhuma expressão de impulsos individuais, sem a impassibilidade das cerimônias indígenas. Então, a partir da quarta edição de Casa Grande Senzala, Freire classifica algumas manifestações da etnia negra com o conceito de dionisíaco e das culturas ameríndias com o conceito de apolíneo. O argumento remonta ao raciocínio do texto, de um texto que ele já havia publicado em 1938, chamado Futebol Mulato. E agora, né, então, novamente, em Casa Grande Senzala, os conceitos são aproveitados para assinalar as características antagônicas identificadas nas danças afro-brasileiras, com seus movimentos dionisíacos, diz Freire, livre, diz Freire, de repressão de impulsos individuais, em oposição às danças dos indígenas, com seu caráter mais sereno, impassível, mais, cito Freire, apolíneos. Esse contraste possibilitou a Freire reforçar a crítica aos autores que até então trabalhavam com a ideia de superioridade entre negro e indígena. Freire, então, com isso, consegue apresentar uma nova maneira de abordar as diferenças e os antagonismos entre eles. E agora, por meio de um critério histórico-cultural que considera, né, a dimensão psicológica, fisiológica, estética e moral dessas duas etnias. É que todo brasileiro, segundo Freire, né, é que todo brasileiro traz na alma e no corpo esse antagonismo. De um lado, esse antagonismo aparece no jeito do negro, com suas danças exuberantes, com sua presença forte na vida sexual da família patriarcal. De outro lado, aparece no indígena, mais introvertido e mais sereno. Em Casa Grande Senzala, esse antagonismo se mostra evidente no capítulo 2, o índio na formação da família brasileira, que discorre sobre as danças eróticas praticadas pelos índios e negros. Eram danças eróticas
praticadas, cito Freire, entre tribos do noroeste do Brasil, nas quais havia a participação de homens mascarados, cada um armado com formidável membrum virile, fingindo praticar o ato sexual e espalhar esperma. Fecho aspas. Então, Freire fala, né, que essas danças parecem ter sido menos frequentes entre os ameríndios do que entre os africanos, né? Essas danças de caráter mais dionisíaco. Por quê? As danças dos negros eram mais dionisíacas, então, né, ao passo que a dos ameríndios eram mais apolíneas. É assim que Freire classifica. Esse recurso, então, explicativo, estrutura certa interpretação que Freire faz da formação do Brasil. De início, a união, do ponto de vista, né, do Freire, claro, de início a união das três raças que constituem a cultura brasileira, europeus, ameríndios e negros, se desenvolve, cito Freire, sem antagonismo nem atrito, fecho aspas. No entanto, os antagonismos inerentes às três distintas etnias são os elementos constitutivos da nossa cultura, pois, aí cito Freire, a força, ou antes, a potencialidade da cultura brasileira parece nos residir toda na riqueza dos antagonismos equilibrados. Fecho aspas. Esse antagonismo também se faz perceptível em certa adesão a um horizonte teórico perspectivista que não escamoteia os antagonismos, muito ao contrário, trata antes de dar vazão a eles. Contudo, ao contrário do filósofo, Gilberto Freire, né, o ensaísta pernambucano, procura mostrar os antagonismos, procurando enfatizar não propriamente os pontos de tensão, para tensioná-los até a ruptura, como faria o filósofo, mas antes para desvelar as suas convergências, os seus pontos de harmonia e de equilíbrio, em virtude, enfim, de sua, cito Freire, filosofia de vida harmonizadora de antagonismos. Fecho aspas. Com isso, é perceptível a aderência a um estilo ensaístico que encontra na filosofia do pensador alemão um expediente para a exposição de resultados de investigações histórico-sociológicas e antropológicas sobre o passado do Brasil. Para ir me encaminhando para a conclusão aqui da exposição, gostaria apenas de concluir dizendo, então, que esses conceitos que Freire, então, está se apropriando de Nietzsche, como ressentimento, apolíneo, dionisíaco, isso ocorre de início em Casa Grande Senzala, mas esses conceitos serão novamente aproveitados numa outra obra que é uma continuação de Casa Grande Senzala, que é Sobrados e Mucambos. Também aí nessa obra vemos a presença forte de Nietzsche e, em particular, essa estratégia que Gilberto Freire adotou para mostrar a cultura brasileira e evidenciando os seus antagonismos. E para mostrar esses antagonismos, ele lança mão de conceitos nietzschianos, né? Então, Casa Grande Senzala perfaz o antagonismo entre a Casa Grande e a Senzala no mundo rural. Sobrados e Mucamos, entre o sobrado enquanto a Casa Grande urbana e o Mucamo como a Senzala citadina. Não explora, né, Gilberto Freire não explora os antagonismos dramáticos, extremos, mas os antagonismos, vamos dizer assim, acomodatícios, conciliatórios, subjacentes aos tipos do sistema de acomodação contrastante, né, entre o sobrado e o mucamo. Os antagonismos são constitutivos da formação brasileira, se acentuando gradualmente desde a passagem do sistema rural, da Casa Grande e da Senzala, para o sistema urbano dos sobrados e dos mucamos. Só que, já em Sobrados e Mucamos, né, o desequilíbrio, do ponto de vista de Freire, se aprofunda, ao mesmo tempo em que é atenuado, em certos aspectos,
pela miscigenação e por manifestações culturais, como o carnaval, as festas de igreja. Esse processo, então, de subordinação, acomodação e coerção, né, formador do Brasil, é atravessado pelos antagonismos que opõem, de um lado, os brancos cristãos descendentes de europeus e, de outro lado, os indígenas, os negros, num processo em que uma raça domina as outras para delas se servir, tomando como fundamento da escravidão a pressuposta inferioridade racial, expressa, entre outras coisas, na cor e nos costumes considerados rudimentares. Enfim, um dos pontos, mas esse é um dos pontos, então, positivos, né, para finalizar, esse é um dos pontos positivos nessa abordagem que Gilberto Freire faz da cultura brasileira, se aproveitando de elementos teóricos de Nietzsche, né, que é para fazer, enfim, uma leitura, por exemplo, dessas duas etnias constitutivas da cultura brasileira, que são negros e indígenas, se utilizando de conceitos de Nietzsche que colocam, então, a pesquisa num novo patamar, que é o patamar histórico-social, né? Ou culturalista para alguns, de maneira que isso muda bastante a situação, muda completamente os estudos que se fazia até então da cultura brasileira. Isso é um ponto, né? É um momento, nós veremos que há um aprofundamento desse aproveitamento teórico da filosofia de Nietzsche para estudar a própria cultura brasileira, com Sérgio Buarque de Holanda, em particular no livro Raízes do Brasil. Mas isso ficará para uma próxima apresentação. Mais uma vez agradeço, então, ao professor Ivo, à Unifesp e ao Centro de Estudos Nietzsche, Recepção do Brasil, SEMBRA. Geraldo, novamente, muito obrigado. E agora, pela bela exposição que você realizou, de forma breve, sintética, mas muito ampla e profunda, da recepção da filosofia de Nietzsche na obra de Gilberto Freire. Como você bem disse, teremos na sequência, na próxima semana, quinta-feira também, a sua exposição sobre a recepção do pensamento de Nietzsche na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Bem, convido a todas e todos a visitar o site do SEMBRA, sembra.sites.unifesp.br, e o Centro, o SEMBRA, nas redes sociais. Então, até a próxima quinta-feira. Saudações a todos e todas.